Graça e paz, meus amigos e irmãos que conosco hoje se juntam aqui para cultuar o Senhor. O único Deus digno de louvor, pelo qual nos ajuntamos novamente aqui, ainda que em pequeno número, para cultuá-lo e dar louvor. Nós hoje cultuaremos ao Senhor com a temática ao Senhor pertence a salvação. A esse Senhor que pertence à salvação, Ele mesmo nos chama. Desta feita, meus irmãos, abramos as nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 11, os versos 28 e 30. Mateus, capítulo 11, versos 28 ao 30. Diz assim a palavra de Deus: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é leve, suave, e o meu fardo é leve. Cantemos agora, meus irmãos, o hino congregacional de número 33, Maravilhas Divinas.
Oremos agora, meus irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, nós nos reunimos hoje aqui de novo, Pai, na Tua casa, graças às Tuas misericórdias, Senhor, para lhe prestar o culto que somente a Ti é devido. Senhor, através do Teu Filho, o Senhor nos reconciliaste novamente contigo. Jesus morreu por esta causa, ó Pai, e o Teu Espírito nos tem mantido firmes até aqui, Pai. Nós te agradecemos por isso, Senhor. Nós te adoramos, ó Pai, porque o Senhor é um Deus poderoso. E mesmo sendo um Deus poderoso desta forma, ó Pai, o Senhor é um Deus conosco. O Senhor nos conserva, ó Pai, através do Teu Espírito, ó Pai, o Espírito Consolador, Senhor, que nos traz para sempre junto de Ti. Aceita, ó Pai, o nosso culto prestado aqui, ó Pai, e também nos lares, ó Pai, por aqueles que nos assistem pela tecnologia, pelas mídias sociais, que também elevam os seus corações a Ti. Tem misericórdia de nós, ó Pai, nós oramos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Ao Deus, meus irmãos, que pertence à salvação, é o mesmo Deus que nos restaura. Abramos nossas Bíblias agora no Evangelho de João, no capítulo 8, leremos dos versos 1 a 12. Evangelho de João, capítulo 8, versículos de 1 a 12. Diz assim a palavra de Deus. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando-se a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. De novo lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Façamos agora, meus irmãos, alguns minutos de oração silenciosa, já nos preparando para a ceia do Senhor que teremos logo a seguir aqui no templo. Senhor, nós nos achegamos a Ti, ó Pai, certo de que o Senhor não nos recusará, porque nós somos comprados pelo sangue do Teu Filho, Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai, porque nenhuma gota do Seu sangue se perdeu ali, ó Pai, mas ela foi mais do que suficiente para lavar-nos, ó Pai, e nos apresentarmos, ó Pai, impecáveis diante de Ti, não por nós, mas simplesmente, Pai, pelo sacrifício que Ele fez. Nós te pedimos, ó Pai, agora que o Senhor sonde os nossos corações, ó Pai. Ajude-nos, ó Pai, a encontrar aqueles caminhos que nós trilhamos que não estão de acordo com a Tua vontade. Perdoa, ó Pai, os nossos pecados
Tem misericórdia de nós, ó Pai. Ajuda-nos a andarmos no caminho correto, Pai. Andarmos no caminho que leva a Ti. Senhor, nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos dê consciência dos pecados que temos, ó Pai, muitas vezes aqueles também, ó Pai, que por omissão fazemos. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Nós oramos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Cantemos agora, meus irmãos, o hino de número 359, Jesus me quer bem. Para aqueles que estiverem aqui no templo, se puderem se colocar em pé. Ao Senhor, meus irmãos, a quem pertence a salvação, Ele se revela em Cristo. Abramos agora as nossas Bíblias mais uma vez no Evangelho de João, mas agora no capítulo 14, leremos os versos de 1 a 11. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, versos de 1 a 11. Diz assim a Santa Escritura: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou-lo preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras.
Nesse momento, meus irmãos, nós teremos nosso momento de cânticos congregacionais, nos quais aqui no templo normalmente nós reservamos para a entrega dos nossos dízimos e ofertas ao Senhor. Para aqueles que não estão presentes, que assim desejarem contribuir, façam pelas redes sociais, através dos nossos mecanismos. Lá você vai encontrar todas as informações com as contas bancárias da igreja. E lembrando mais uma vez que essa é uma obrigação dos membros dessa igreja. Aqueles que nos escutam não fiquem constrangidos por isso. Os membros dessa igreja têm plena consciência desse fator. Cantemos, meus irmãos. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Seja engrandecido. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia. Aleluia, louvemos ao Senhor.
Continuemos a adorar o nosso Deus, de glória em glória te vejo. Quanto mais te conheço, Senhor, quero saber mais de ti. De glória em glória te vejo. Quanto mais te conheço, eu quero saber mais de ti. Senhor, tu és o oleiro. Quebranta-me, transforma-me, molda-me a tua imagem, Senhor. Quero ser mais como tu, ver a vida como tu, vem encher-me do Espírito e revelar ao mundo teu amor. Quero ser mais como tu, ver a vida como tu, vem encher-me do Espírito e revelar ao mundo teu amor. De glória em glória te vejo. Quanto mais te conheço, quero saber mais de ti. Senhor, tu és o oleiro. Quebranta-me, transforma-me, molda-me a tua imagem, Senhor. Quero ser mais como tu, ver a vida como tu, vem encher-me do Espírito e revelar ao mundo teu amor. Quero ser mais como tu, ver a vida como tu, vem encher-me do Espírito e revelar ao mundo teu amor. E revelar ao mundo teu amor. E revelar ao mundo teu amor. Teu amor. Glórias te damos, Senhor. Glórias te damos, Pai. Porque nós queremos revelar ao mundo o teu amor. Queremos falar da tua luz, ó Deus, da salvação em Cristo Jesus. Pai, que possamos, ó Deus, ser cada dia usados por Ti, Senhor, para anunciar as boas novas do Evangelho. Que possamos ter muito mais de Ti, Jesus. Que possamos Te buscar em espírito e em verdade todos os dias. Gastar tempo na Tua obra, Senhor. Gastar tempo em Te buscar de todo o coração. Para que sejamos transformados, quebrantados e usados para a Tua glória, em nome de Jesus. Nós Te agradecemos pelos dízimos e ofertas também, Senhor, que foram depositados no
teu altar, Pai. Te pedimos em nome de Jesus que a tua igreja, que o teu povo, Senhor, seja um povo que te adore, te glorifique em todo o tempo. Que entregue o melhor para ti, Senhor. Nós te louvamos por tudo. Abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. A quem pertence a salvação, ele nos conduz. Desta feita, meus irmãos, vamos ouvir agora a pregação da palavra do Senhor através da instrumentalidade do nosso reverendo João Batista. Que o Senhor esteja com ele e o abençoe. Meus irmãos, considerando-se este mês de agosto, comemorado por nossa igreja como sendo um mês de missões, de nós nos lembrarmos tanto do que Deus fez no passado, como também, estudando a história da igreja, sermos também inspirados a fazermos o mesmo por nossa geração. Nós temos tratado a respeito do livro de Jonas, um livro muito apropriado para esta ocasião. Nós vamos voltar para ele agora no capítulo de número 3 e fazer a leitura de todo o capítulo, o livro do profeta Jonas. No capítulo de número 3. Assim nos diz a palavra do nosso Deus, livro do profeta Jonas, capítulo 3. Veio a palavra do Senhor, segunda vez, a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor de sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não fez. Amém. Vamos orar ao Senhor, irmãos, mais uma vez. Senhor Deus,
agradecemos a Ti por este singelo culto que a Ti prestamos e rogamos, ó Deus, para que Tu nos ajudes agora no falar, no ouvir e no meditar da Tua palavra, Senhor. Conceda a todos nós que estamos aqui certamente pela condução do Senhor a graça de tirarmos o máximo proveito e mantermos em nossos corações a reverência que a Tua palavra requer de nós e que ela merece de nós. E que as palavras dos lábios do Teu servo e o meditar do coração de nós todos lhe sejam agradáveis, Senhor, nossa rocha, nosso Redentor. Nós rogamos estas bênçãos, agradecidos e confiantes, em nome de Jesus, o Teu amado Filho. Amém. Meus irmãos, nós temos aprendido neste livro o quanto o Senhor Deus se interessa por pessoas que não fazem parte da sua amada igreja. Nós vimos até aqui, nos 2 primeiros capítulos desta profecia, que Jonas fugiu inicialmente de sua missão e que foi salvo do afogamento por meio do peixe, ou de um grande peixe que o próprio Deus colocou em seu caminho, não para destruí-lo, não para dar uma morte a ele merecida com requintes de crueldade, mas para salvá-lo. E de fato isso aconteceu durante 3 dias, mas Deus queria que ele cumprisse a sua missão. E, ao que parece, esse peixe vomitou o profeta nos arredores ou próximo à cidade onde ele deveria ter ido, a cidade de Nínive. A história, portanto, recomeça. Nós temos aqui um recomeço no capítulo 2, e até mesmo a ordem divina é bastante parecida com aquela que foi dada no início deste livro, irmãos. Só que a reação de Jonas agora é completamente outra. A ordem divina para Nínive é clara. Literalmente ela nos diz assim: proclama contra ela a proclamação que eu te digo. Ou seja, diga exatamente o que eu disser para que você transmita para aquele povo. Apesar de firme nas suas palavras como sempre, o Senhor Deus não parece aqui estar irado. E não parecerá, mesmo depois do que Jonas falar para ele no capítulo de número 4, o Senhor Deus permanece como um pai compreensivo e compassivo, aconselhando o seu filho, o seu profeta. Mas Deus faz questão de ser obedecido, porque nenhum plano de Deus pode ser frustrado, e nem mesmo a rebeldia humana consegue isso, irmãos, é capaz disso. E assim Jonas, o profeta, parte para a cidade de Nínive, esta que é chamada aqui de grande cidade, não apenas no capítulo 1, mas também aqui no versículo de número 2, ela que possuía cerca de 120 mil, na verdade um pouco mais de 120 mil pessoas, todas elas descrentes de Deus. E o texto nos fala, no versículo de número 3, na segunda parte, que era uma cidade muito importante. Em outras versões aparece como grande em relação a Deus. O sentido dessa frase, irmãos, é muito discutido entre os estudiosos, mas é certo para todos eles que isso era indicativo de importância. A cidade importava para Deus. Deus queria que Jonas falasse as suas palavras àquela cidade. Então é assim que normalmente nós entendemos essa grandeza de Nínive. Grandeza tem a ver, no caso, com a importância que Deus atribuía àquela cidade, no seu desejo de querer alcançá-la por meio da palavra profética. E a partir desse versículo de número 3, o cenário onde nós nos encontramos juntamente com o profeta é Nínive. E a divisão do texto, ela naturalmente se dá aqui do seguinte modo: nós temos uma pregação do profeta no versículo de número 4, nós temos uma reação que toma a maior parte do texto, a reação do povo de Nínive, versículos de 5 a 9, e nós temos finalmente uma conclusão, que é aquela a respeito da reação divina à mudança de comportamento e de coração dos ninivitas. Primeiro observemos a pregação do profeta Jonas, que se encontra apenas no versículo 4. Ela é considerada a pregação mais curta, da Escritura Sagrada. Jonas percorreu a cidade por um dia, nós não temos como dizer se ele estava muito apressado, demorava 3 dias para percorrer, mas não se diz aqui que ele percorreu a cidade inteira, mas é dito que durante este período ele pregou a sua mensagem.
essa mensagem no hebraico bíblico só possui 5 palavras. 5 palavras apenas. Era uma palavra que Jonas deu ao povo, provavelmente de formas repetidas. Uma palavra curta, de certo modo ofensiva, não é? Ao mesmo tempo supõe um pecado grave, ou pecados graves que as pessoas tinham cometido, ou estavam cometendo, mas ela dá apenas um prazo e dá um destino ruim. Nós só temos isso, um prazo e um destino. E a mensagem toda é: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Apenas 40 dias e Nínive será subvertida. Já decoramos a pregação de Jonas. Foi isso que ele disse, irmãos. Essa palavra subvertida vem de uma raiz hebraica chamada rapak, que possui o seguinte significado: bagunçar, revirar, destruir. Os exemplos, quando ela é aplicada, essa palavra, mais clássicos são Sodoma e Gomorra. E aconteceu uma coisa daquela com Nínive. Ela seria subvertida. Existem sentidos positivos para essa palavra rapax, como, por exemplo, a transformação de pessoas. Ela foi aplicada a Saul quando ele se tornou num novo homem. Ao frequentar lá a escola de profetas de Samuel, o Espírito de Deus se apossou dele e se transformou num novo homem. Há sentidos positivos como a mudança de uma bênção para uma maldição, ou ainda do choro para o riso, ou da escravidão para a liberdade. Há ainda outro sentido que é o de uma conversão, ou de uma transformação, de uma mudança muito drástica. Mas aqui parece que o sentido era negativo mesmo. Nínive estava sendo ameaçada de destruição, e isso nós podemos ter certeza pelo versículo de número 10, que diz que Deus de fato ia destruir a cidade. Então por aqui nós tiramos a substância desse termo, que fazia parte, portanto, de uma ameaça muito concreta, semelhante àquilo que acabou acontecendo com cidades como Sodoma e Gomorra. E foi isso que Jonas anunciou em poucas palavras, irmãos. Pois bem, aquela micromensagem, aquela pequenina mensagem, vinda de um profeta cheio de má vontade, relutante, tocou fogo numa cidade inteira de mais de 120 mil pessoas. E a reação é resumida na abertura do versículo de número 5. Os ninivitas creram em Deus. Ou seja, a fé veio pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. E com a fé, como toda fé verdadeira, surge também uma ética, surge também um conjunto de valores que se desdobra em ações, em posições inclusive físicas diante do Senhor Deus. E os versos de número 5 a 9, irmãos, nos lembram um relato sobre um avivamento em Israel, que nós veremos depois acontecendo, mas não até aquela época. Vejam que o povo, no versículo 6, sentiu a força dessa mensagem, e isso se estendeu para o rei. O versículo de número 8 fala de todos, até mesmo os animais acabaram entrando nessa mudança, participando dessa mudança. A atitude do rei é bastante significativa. Vejam, primeiro ele se ergue do trono, é típico de quando um rei recebe uma notícia preocupante, ele sai daquele lugar que é o lugar da sua soberania. Depois disso o texto diz que ele tira as vestes reais, ou seja, é um representativo natural da dignidade do rei, ele arranca suas vestes, e no lugar ele se cobre de saco, e se cobre também, ou senta nas cinzas. Esse uso que se faz não apenas aqui, mas em outros lugares, de pano de saco e de cinza, é para expressar tanto a tristeza como também a esperança de se evitar a ira divina, a raiva, a cólera do Senhor Deus. E esse rei, como se isso não bastasse, formaliza esse sentimento que já era da capital inteira, Nínive, formaliza isso num decreto, que está aí transcrito, por assim dizer, dos versículos de 7 a 9. E ele exige que todos, inclusive os animais, jejuassem e também fizessem uso desses sacos, como símbolo de que a nação, ou melhor, a capital, por completo,
estava rogando a Deus que tivesse misericórdia. E ele ordenou ainda que todas as pessoas, as mais de 120 mil pessoas, clamassem fortemente aos céus para pedir misericórdia a Deus. E ainda que deixassem no campo moral as suas maldades, as suas malícias para trás, irmãos. O versículo de número 9 ressalta ainda a humildade do rei. Eles não acreditavam que, se fizessem isso, Deus ia ter que fazer, ia ter que parar o seu castigo. Ele diz, quem sabe, né? Vejam que coisa até enternecedora, né? Eles dizem ainda, olha, vamos fazer isso tudo para ver o que é que Deus vai fazer com a gente ainda. Veja o entendimento que essas pessoas alcançaram com 5 palavrinhas. 5 palavrinhas de Deus. Foi isso que aconteceu aqui, irmãos. Ele pergunta aqui, quem sabe Deus não nos poupe, não nos poupe. Afinal, não é a ele que pertence a salvação. Então isso aqui é muito interessante para nós, irmãos. E ao que parece, realmente a cidade tomou mesmo outro rumo. Os grandes e os pequenos foram afetados por esta palavra, os plebeus, os nobres, os homens e até mesmo os animais foram alcançados por esta palavra vinda de Deus. O resultado disso está no versículo de número 10, que nos fala a respeito da reação divina. Deus viu a conversão do povo. Vejam o que diz o texto. Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. E o texto nos diz que o Senhor Deus se arrependeu daquilo que estava para fazer e acabou não fazendo. Versículo 10 nos diz, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, ou seja, a subversão, e Deus não mais fez aquilo. Muitas pessoas têm dificuldades em relação ao tema do arrependimento divino, e ele de fato é um tema complicado, especialmente porque esse termo é aplicado a seres humanos e seres humanos pecadores. Como nós poderíamos aplicar isso ao Senhor Deus? Isso me custaria uma explicação detalhada, mas nós temos na nossa tradição grandes homens de Deus, e um deles é João Calvino, que costuma trazer explicações muito iluminadoras. E ele apresenta uma distinção que pode ser útil para nós entendermos bem o significado de um arrependimento humano e o significado de um arrependimento do tipo divino, que não envolve em absoluto pecado. Ele diz assim: vemos que existe uma dupla visão de Deus, como ele se posiciona em sua palavra revelada, e como ele se posiciona para com o seu secreto conselho. Com respeito a seu conselho secreto, tenho dito que Deus é sempre igual a si mesmo e não está sujeito a nenhum dos nossos sentimentos. Mas com respeito ao ensino da sua palavra, ela é acomodada às nossas capacidades. O que ele está dizendo simplesmente é que Deus está usando uma palavra, porque quando você considera o caráter peculiar do próprio Deus, você não teria direito a uma palavra, um nome para dar para isso. Então, por razões de acomodação, é que é dito aqui que Deus se arrependeu. Mas nós sabemos que esse termo se encaixa perfeitamente na condição de alguém pecador. Deus está irado conosco no momento, e então, como se fosse pacificado, oferece perdão e é propício a nós. Tal é o arrependimento divino. Ou seja, Deus está para fazer realmente o mal para nós. E para efeitos do fenômeno, é isso que vai acontecer. Mas agora, ele nos concede perdão. E ele já não fará mais aquilo que ficou realmente de fazer por nós. Isso é que é chamado simplesmente, por falta de termo melhor, de arrependimento divino. Que evidentemente é outra coisa, já que para nós arrependimento envolve normalmente e necessita de fato do pecado ter acontecido antes para que ele ocorra, meus irmãos. Essa narrativa foi profundamente constrangedora para a época em que foi escrita. Ela causou uma situação muito embaraçosa para o povo de Israel, irmãos, porque
Israel só teria uma sensibilidade desse nível aqui, parecida com isso, bem mais tarde, depois do exílio. Depois que Israel voltar do exílio, nos livros de Neemias, de Esdras, vocês vão ver alguma coisa parecida com isso. Com gente chorando diante da palavra de Deus. Alguém explicando as palavras de Deus e o povo de Israel ali chorando, sentindo aquela carga da palavra de Deus nas costas e no coração. Antes disso, você não vai ver isso. Você vai encontrar isso neste povo aqui pagão. Naquela época, o que acontecia, como nós vimos no início do livro de Jonas, é que ele e o pai dele sofriam no Reino do Norte, falando para um povo que estava zombando deles. Eles falando com todo o amor, eles falando com todo o carinho, falando muito mais do que 5 palavras, mas o povo não estava nem aí. Era o povo de Deus, o povo eleito. Eles não estavam nem aí. E agora, com 5 palavras, cobertas de má vontade, aconteceu uma coisa muito esquisita aqui. Jonas grita praticamente uma frase e mais de 120 mil ímpios põem a boca no pó e creem e se convertem ao Senhor Deus. Então nós temos aqui uma ironia profunda, irmãos. É que um profeta rebelde ao Senhor, o mais rebelde dos profetas, acaba por obter o maior dos sucessos. Em termos, pelo menos, do propósito ideal da mensagem divina, que é o de que as pessoas a aceitem. Se vocês fizerem uma comparação, Pedro, o apóstolo, séculos depois do Pentecostes, ele prega cheio de compaixão no coração, cheio do Espírito Santo, e Deus, por meio dele, converte um pouco mais de 3.000 almas. Então, o que nós temos aqui é um número quase 40 vezes maior de convertidos, meus irmãos. Isso, sem dúvida alguma, é um feito notável e ressalta para nós algumas lições que são muito importantes e eu gostaria de destacá-las aqui. A primeira delas é a respeito do tema geral do livro. O tema geral do livro é o de que Deus se importa com pessoas do lado de fora da nossa igreja, inclusive as pessoas mais perversas e cruéis. Aquelas que nós não esperamos que se convertam, ou talvez até que a gente nem queira que se converta, porque a gente vai sentir uma pontinha de injustiça. Então o texto nos diz que, de fato, isso é um tema de destaque aqui, irmãos. Mas se vocês pararem para perceber, a partir da própria experiência de vocês, vocês vão entender que Deus só converte inimigo. E Deus, de fato, ama aqueles que são inimigos do Evangelho. Isso é assim desde sempre, meus irmãos. Deus se importa com as misérias da nossa raça. E se importa, inclusive, com os mais miseráveis em termos do fenômeno da miséria. Existem pessoas que parecem que são piores do que outras. Pois com essas, o Senhor Deus se importa de fato. Nós não sabemos como Deus aguenta isso. Isso é um mistério, o amor de Deus é misterioso. Como é que Deus aguenta a nossa raça, irmãos? De vez em quando nós paramos para pensar só, por exemplo, num gênero de pecado humano. Por exemplo, o aborto. Deus criou, fez as crianças para nascerem, crescerem e se desenvolverem. Mas vocês imaginem aí, no decorrer dos últimos anos, 40 milhões de crianças mortas, assassinadas. Como é que Deus aguenta isso? Nós não sabemos. Agora vocês multipliquem isso pelos milhares de requintes de pecados humanos. Deus suporta isso. Então isso de fato é confortante, não é? Saber que Deus nos suporta tanto. Como é que Deus ainda se dirige à nossa raça, não para destruí-la, não para aniquilá-la, mas para salvá-la, irmãos. Como é que Deus constantemente está se dirigindo à sua criação, não para destruí-la, mas para se reconciliar, para de fato salvá-la, irmãos. Isso é para nós nos admirarmos. A segunda coisa que se destaca nesse texto é o poder da palavra. O que nós temos aqui não é um sermão bem elaborado, não é um sermão presbiteriano, não é isso que nós temos aqui. Nós temos um pregador de baixa qualidade moral, pelo menos naquele momento, um homem rebelde contra Deus, um homem que sabia o que tinha que fazer e não fez. E você sente que ele fez meio que forçado mesmo. E depois ele vai, no capítulo 4, falar o que ele falou. E Deus ainda com aquela paciência com ele.
E o sujeito vai lá e praticamente cospe uma pregação. Mas o que é que acontece, irmãos? Nem estrutura o sermão tinha. O sermão era o quê? Era uma sentença, né? Era um prazo e uma sentença. Mas o que é que acontece aqui? As 5 palavras bastaram para Deus fazer aquilo que ele tinha que fazer. E, mais uma vez, o poder da semente transcendeu o poder do semeador. Graças a Deus que a semente do evangelho, a semente da palavra de Deus não depende do semeador, da qualidade do semeador. Senão Nínive, pelo menos aquela geração, estaria no inferno, certamente. Mas não foi o que aconteceu, irmãos. Então, há outro ponto admirável aqui. É que, de fato, a palavra de Deus, para aqueles que compartilham, deve ser vista como um grande privilégio. Porque Deus realmente não precisa da gente para fazer o que ele tem que fazer. E um dos grandes exemplos que nós temos é este profeta, o profeta Jonas. Esta mensagem, irmãos, quando nós consideramos a história da salvação como um todo, também destaca algo para nós de importante. É que essa é uma mensagem importante para aqueles que ainda não receberam a Cristo como seu Senhor e Salvador, como aqueles que ainda não confessaram a Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. O nosso Senhor falou a respeito de Nínive. No Novo Testamento, no Evangelho segundo Mateus, no capítulo de número 12, no versículo de número 41, ele falou a respeito do futuro, dos ninivitas que iriam falar coisas a respeito daqueles que não creram em Cristo. O texto diz assim, Mateus 12, 41. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram, os ninivitas, com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Eles vão dizer assim, olha, nós só ouvimos 5 palavras, e isso bastou para que nós nos convertêssemos. E foi Jonas, que todo mundo sabe que não é um pregador ideal, e nem a pregação dele foi ideal, mas nós nos convertemos. E vocês ouviram grandes homens falando, vocês ouviram depois de Jonas, grandes profetas, vocês ouviram até aquele que é maior do que Jonas falando, que foi Jesus Cristo, e mesmo assim vocês não se converteram. Então esta mensagem de Nínive, de que a palavra de Deus basta para que o homem se converta, que nos lembra aquela parábola que Cristo contou, né? Do rico que foi para o inferno, e lá dizia, faz uma mágica lá, pai Abraão, faz com que eles ressuscitem, para que minha família acredite. E Abraão diz, eles têm Moisés e têm os profetas, que eles ouçam a palavra de Deus. Não, mas se for alguém dos mortos, se tiver um espetáculo, eles vão se converter. Ele falou, não, se não ouvem a palavra de Deus, tampouco se converterão, ainda que alguém se levante dos mortos. Então isso é um alerta para todas as pessoas do mundo. Elas podem reclamar de ter um pregador ruim, mas se elas ouviram a palavra de Deus, mesmo por um pregador relutante, elas não têm desculpas. Elas serão condenadas por uma geração inteira de pessoas perversas que se converteram apenas com 5 palavras ditas por um profeta relutante, irmãos. Está dado, portanto, o aviso, mais uma vez, à nossa geração, aqueles que não creem em Jesus Cristo, que são os mesmos que não creriam se estivessem lá ouvindo a mensagem de Jonas. Em quarto lugar, irmãos, eu gostaria de destacar aqui o fato de que o capítulo 3 de Jonas nos ensina que a nossa religião se propaga por meio de uma mensagem. É assim que ela é transmitida de geração em geração. É assim que Deus salva pecadores. E o Senhor Deus não quer que nós, como cristãos, sejamos secularizados. Isso já está lá em Romanos capítulo 12, não é? Secularizar significa adaptar-se ao século. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século. Isso é a secularização. E, de fato, a igreja só tem essa opção diante disso, que é transformar-se
pela renovação da vossa mente, ou acomodar-se, ou transformação ou acomodação. Mas existe um outro problema que talvez faça parte também do processo de secularização, mas que normalmente é distinto, que não é a secularização, mas é a privatização da fé. Ou seja, você quer Jesus só para você, ou você quer Jesus só para a sua igreja, só para o seu grupo social. Tá bom demais. Quem não já teve essa sensação? De vez em quando chega alguém que nos dá a sensação de, poxa, parece que essa pessoa tinha que estar aqui mesmo. Agora o grupo fechou. Agora não precisa mais de ninguém. A gente sempre está tendo essa impressão, e ainda assim a gente não desconfia que devia mudar nossos pensamentos. Devia considerar ainda insatisfatório o grupo que faz parte da nossa igreja, que faz parte da nossa paróquia, por assim dizer, não é? Mesmo assim, isso não muda, mas nós devemos tomar muito cuidado, irmãos, com a privatização, que é esse ato em relação à igreja de fechar-se para os de fora, de considerar que como a sua igreja é muito boa, é muito jóia, é muito legal, supre bem suas necessidades espirituais, não é? Você não precisa mais olhar para fora. Você não precisa mais ter aquele olhar que é o olhar divino, irmãos. Pensemos, por exemplo, na igreja presbiteriana Cristo Redentor. Nós devemos sempre ter um olhar aqui, para dentro da casa, que é a casa que Deus nos deu para habitar, mas nós temos também de olhar para a situação do sul. Hoje nós vimos, não é, o pastor falando hoje pela manhã, aquilo que também muitos já sabem, que o sul do país foi uma das últimas áreas que o presbiterianismo alcançou e está alcançando. E nós precisamos atentar para isso. Não significa que o evangelho não habite aqui já há muito tempo. Nós estamos falando, evidentemente, da nossa igreja. E nós devemos, naturalmente, pensar em trabalhar para fora, não apenas pensar aqui para dentro, irmãos. Mas nós podemos fazer uma pergunta. Vocês costumam compartilhar mensagens evangélicas como um semeador que lança sementes sem saber no que vai dar? Isso é um modo de pensar para fora. É um modo de você olhar para os campos que estão além do seu entorno imediato. Você já adotou uma família de missionários em oração, ou em contribuições, ou em ligações, ou em mensagens que você pode dar para essas pessoas? Hoje você tem acesso fácil aos sites de missões da sua igreja. Você já se importou com uma pessoa dessas? Escolha lá um país que você nunca nem ouviu falar, ou só ouviu falar no nome dele. Ou então no nosso momento missionário. Às vezes aqui o nosso presbítero, o nosso irmão Francisco, apresentam para vocês países que às vezes você só sabe o nome. E tem lá um drama acontecendo, uma dificuldade. Você já se importou com uma pessoa dessa? Então é importante vocês atentarem para isso, irmãos. São os nossos irmãos, são nossos parentes em Cristo. E nós precisamos ter esse olhar para contrariar aquele que era o olhar de Jonas. Você já se preocupou, já pensou em traduzir algum trabalho para publicar, ligado à vida do Evangelho, à questão do Evangelho? Ou então de simplesmente escrever textos que possam ser edificantes ou possam ser evangelizadores para a vida daqueles que não conhecem? Tudo isso, irmãos, ou todas essas coisas são formas possíveis de nós tirarmos um pouco o olhar do nosso grupo e alargarmos mais. Nesse instante eu estava aqui ouvindo, cantando, louvando, juntamente com os irmãos, e me saltou aos olhos uma estrofe, né, do cântico que eu estou aprendendo ainda, até anotei aqui, que é vejam o que é que vocês cantaram, e que eu também cantei. Quero ser como tu, ver a vida como tu. Foi o que vocês cantaram, foi o que eu cantei também. Nós pedimos a graça de ter os olhinhos do Pai, né? A gente quer ter os olhos do nosso Pai. Como é que a gente vai ter o olho de Deus se a gente só enxerga aqui dentro? Se a gente só pensa numa vida meio que burguesa? Só de proteção, 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 cuidado, cuidado, cuidado. Não tem ninguém se arriscando pela causa do Evangelho, ou perdendo alguma coisa pela causa do Evangelho. Então, se você luta contra a secularização, contra a acomodação nas formas morais desse mundo, nas formas espirituais, ótimo. Mas lembre-se de que pode haver um processo ainda mais sutil de secularização, que é essa privatização da fé. Porque se tem uma coisa que todo mundo estava fazendo antes dessa pandemia, era viver suas vidinhas privadas, não é? Agora que o negócio está meio em xeque.
Que a gente pensava que não precisava dos outros, mas agora parece que foi posto tudo isso em xeque. E quem disse que privatização também não é um tipo de mundanismo? É um tipo de mundanismo, irmãos. Nós precisamos, de fato, orar para pedir a Deus que nos dê os mesmos olhos dele. E os olhos de Deus incluem a igreja. Mas Deus tem um olho também, irmãos. Tem um olho para fora da igreja. E foi por causa desse olhar divino que vocês estão aqui hoje. Vocês não são a primeira geração da igreja. Foi porque alguém conseguiu olhar 2 passos mais à frente e estava lá o pessoal do Rio Grande do Sul para ser alcançado. E vai ser assim que Deus vai alcançar outras pessoas. Com ou sem a gente. Porque compartilhar o evangelho, como nós estamos vendo aqui, é um grande privilégio que Deus nos dá. Ele pode muito bem fazer isso sozinho. Ele pode muito bem fazer uso de pessoas com até mais relutância do que a gente. É isso, meus irmãos. Que o Senhor Deus guarde sua palavra em nossos corações e nos ajude a olhar a vida como Ele mesmo olha. Olhar as pessoas que vivem nesse mundo como Ele próprio vê. O Senhor Deus nos abençoe. Amém. Meus irmãos, nesta hora nós vamos passar a Santa Ceia do Senhor. E para isso nós vamos fazer a leitura da Palavra de Deus, na passagem que trata sobre a instituição da ceia, uma delas, que está em 1 Coríntios, no capítulo 11. Coríntios, capítulo 11. Eu farei a leitura do versículo 26 até o versículo 26, 23 a 26. 1 Coríntios 11, 23 a 26, assim nos diz a palavra de Deus. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Amém. Amém. Meus irmãos, existem muitas portas de entrada para o entendimento deste texto, porque ele destaca muitos aspectos, e como sempre nós destacamos para uma breve meditação. E eu gostaria de destacar apenas o verbo ser, quando Jesus nos diz: isto é o meu corpo, e lembrar que este foi um verbo que trouxe muitas controvérsias, muitas discussões a respeito do que nós estamos fazendo aqui. O entendimento dos reformados, fixado historicamente, foi o de que agora nós iremos alimentar as nossas almas. Iremos receber este pão, mas receberemos o corpo do Senhor, o sangue do Senhor nas nossas almas. Nós seremos alimentados espiritualmente pela presença de Cristo em nossas vidas e na Santa Ceia que Ele próprio garantiria que estaria conosco, não apenas hoje, mas até ao final dos tempos. Daí Ele ter ordenado que fizéssemos isso sempre. E nós estamos aqui para obedecê-lo, levando em consideração as suas instruções, procurando nos colocar em sua presença, na dependência do Espírito Santo e no reconhecimento de que nós não temos dignidade
para nos assentar na mesma mesa onde se assenta Jesus Cristo, onde preside Jesus Cristo. Tendo esta inclinação, irmãos, tendo essa consciência de que ele só recebe pessoas que se entendem como indignas e ao mesmo tempo que confiam nos seus méritos, é que nós vamos orar a ele, suplicando da sua parte o fortalecimento espiritual. Existe um poeta espanhol que disse certa vez: quão difícil é, quando tudo baixa, não baixar também. Nós temos vivido dias difíceis em nosso país, em nosso mundo, em que tudo parece nos puxar para baixo, pois a Santa Ceia serve para nos fortalecer, para não nos entregarmos ao puxão das águas. Esta Santa Ceia para nós é a palavra de Deus visível, a mesma palavra que foi dita pelo profeta Jonas, que foi dita por Paulo e por tantos outros, mas num formato que revela ainda mais a condescendência divina, a misericórdia divina, que é o formato do pão e do vinho. Nesta confiança, irmãos, façamos a Deus a nossa oração. Nós vamos rogar ao Senhor para que consagre os elementos que serão utilizados por nós neste momento, a fim de que cumpram o propósito designado na palavra para a vida de nós todos. Vamos orar ao Senhor, entregando nossas vidas e também os elementos. Oremos, irmãos. Senhor Deus, graças te damos, ó Pai, por estarmos em Tua presença e porque o Senhor nos recebe nela, Senhor. Agradecemos-te, ó Deus, pelo sangue de Cristo, derramado na cruz do Calvário para nossa salvação. Agradecemos-te, Senhor, pelo Teu Santo Espírito, que nos fez conscientes disso e nos fez crentes nisso, Senhor. Porque o Senhor nos convenceu de que Jesus não apenas morreu, mas morreu por nossa causa. Nós te louvamos, ó Deus, por este amor, e só em saber disso nós nos sentimos fortalecidos, porque o Senhor nos considera em Cristo como preciosos. E nós te louvamos, ó Deus. Agradecemos não apenas pela nossa salvação, mas também por nossa santificação. E porque o Senhor continua a cuidar de nós, Senhor, nos dando forças para continuar. Nós te louvamos, ó Deus, pelo pão, pelo vinho. E pedimos, ó Deus, para que eles cumpram o propósito designado por Ti em Tua palavra. Que a Tua palavra nos fortaleça nesta tarde, Senhor, mais uma vez. E nos ajude, Senhor, a continuar a caminhar nos caminhos que são Teus, ó Pai. Livra-nos, ó Deus, do mal, e para isso dá-nos força, Senhor. Fortalece junto conosco a Tua igreja. E dá-nos a graça, Senhor, de sempre rogar a Ti que a abençoe. Consagre, ó Pai, os elementos que serão utilizados e que eles cumpram o propósito que o Senhor determina em Tua palavra, quando fazemos este momento de acordo com ela. Pedimos para que o Senhor abençoe a vida de cada um, Senhor,
Continue a trabalhar nos corações e nos ajude nesses dias difíceis. A nós e a todos aqueles que não podem estar conosco agora. Essa é a nossa oração que fazemos a Ti. Gratos por tudo em nome de Jesus, Teu amado Filho. Amém. Os irmãos que vão participar devem ficar em pé e aguardar para que o presbítero sirva a cada um. A igreja pode se assentar. Nos encaminhamos para o fim do nosso culto agora, meus irmãos. Oremos mais uma vez. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, o Senhor usa de instrumentos, ó Pai, muitas vezes quebrados como nós, para levar a Tua palavra, ó Pai, a Tua salvação, àqueles a que o Senhor desde a eternidade tem escolhido, Pai. A Tua mão poderosa, ó Pai, ninguém pode impedir. Nós te agradecemos, ó Pai, pelas Tuas misericórdias, porque mesmo seres quebrados, ó Pai, e que não teriam condições de fazer nada por nós mesmos, quanto mais pelos outros, ó Pai, o Senhor nos dá essa oportunidade de participarmos da Tua obra. Nós te agradecemos, ó Pai, porque a Sua misericórdia faz isso conosco. Nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos ajuda a construir o reino que o Teu Filho estabeleceu. Nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é um Deus amoroso, ó Pai, que olha sobre aqueles que estão fora, aqueles que o Senhor escolheu, e nos dá a oportunidade de levarmos, ó Pai, esse tesouro a eles. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos possibilita fazer parte dessa missão. Ajuda-nos, ó Pai, a entendermos que a nossa missão está aqui, ó Pai, e nos confins da terra. Ajuda-nos a suportar os missionários em oração, ó Pai, financeiramente, das maneiras, ó Pai, que nós possamos. Ajuda-nos também, ó Pai, a sermos esses missionários e levar a Tua palavra aos nossos vizinhos, aqueles que moram na porta ao lado, ó Pai, aqueles com quem trabalhamos e muitas vezes não conhecem a Ti. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Nós te agradecemos pela oportunidade, ó Pai, de estarmos aqui, reunidos em pouco número, ó Pai, na Tua casa. E nós te agradecemos também, ó Pai, pelas Suas bênçãos, ó Pai, que o Senhor derrama através de meios tecnológicos, ó Pai, que o Senhor possibilitou que a humanidade desenvolvesse, e que essa mensagem, ó Pai, também atinja muitos outros que não ouviram falar de Ti, ou aqueles que ainda não prostraram seu coração diante de Ti. Nós te pedimos, ó Pai, te agradecemos tudo isso no nome de Jesus. Amém. Recebamos agora, meus irmãos, a bênção. Em pé, irmãos. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós e com todo Israel de Deus, espalhada pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.
Quem pegou os mares em suas mãos e contou na areia cada grão. Reis e povos tremem com sua voz, a criação lhe rende adoração. Já deu conselho ao Senhor, quem questiona o que Ele falou, ao Deus sábio quem vai ensinar, sua majestade ninguém pode sondar. Contempla Deus, em seu trono está. Os pregos carregou em lugar do homem pecador, Jesus Cristo humilde a padecer, ressurgiu e reina com poder. Deus em seu trono está, venha adorar. Muito bom, meus irmãos. Terminamos mais um culto. Agora, dessa feita, podemos ver aqui vários irmãos que há muito já não víamos por conta das restrições. Hoje voltamos aos nossos cultos presenciais. Estamos transmitindo também esse culto hoje às 8 horas da noite pela internet. E gostaríamos de lembrar algumas outras programações que nós temos durante a semana, meus irmãos. Por enquanto os decretos municipais nos possibilitarem, seguiremos dessa forma e pedimos a Deus para que essa pandemia passe logo e possamos estar todos presentes aqui novamente em carne e osso, não só pela internet mais. Lembrando então, meus irmãos, nas quintas-feiras, todas as quintas-feiras às 8 horas da noite, pelas nossas mídias sociais, Facebook e YouTube, nós temos a transmissão do Chimarrão com Bíblia. Então, às quintas-feiras, às 8 horas da noite, nós temos os nossos estudos através do Facebook e do YouTube, Chimarrão com Bíblia. Nós temos todos os domingos pela manhã, também pelas nossas mídias sociais, às 9 horas da manhã,
a nossa reunião de oração. E, na sequência da reunião de oração, às 9h30, mas agora através dos aplicativos que nós utilizamos, que são o Cisco Webex, e para que os irmãos possam participar da escola dominical, nós pedimos para que entrem em contato conosco através dos e-mails divulgados nas nossas redes sociais. Por esse aplicativo, os irmãos receberão um link e que poderão acessar as aulas. Nós temos classes para todas as idades, desde crianças, adolescentes e adultos. E o nosso culto solene, que as medidas, os decretos municipais continuando dessa forma, eles acontecerão aos domingos às 16 horas da tarde, presencialmente. Para isso, para poder estar aqui conosco, os irmãos precisam se inscrever pelo nosso e-mail, pelos nossos contatos, porque nós temos uma restrição aqui, no máximo 30 pessoas podem estar presentes. E os irmãos que não puderem participar conosco presencialmente, esse culto será gravado e transmitido às 8 horas da noite, para que os irmãos possam cultuar em seus lares. Meus irmãos, mais uma vez, pedimos a Deus que essa pandemia passe logo e que possamos estar presentes aqui, possamos nos abraçar, nos cumprimentar, como sempre fazíamos. Por enquanto, seguimos dessa forma. Tenha uma boa semana, que Deus nos abençoe.